Olá, bora dar uma olhada nessa lua cheia do dia 3 de janeiro? Eu trouxe aqui, só para dar uma exemplificada, um mapa sem as casas do momento exato da lua cheia, que foi às 7 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Então, olha aqui, no grau 13 de Capricórnio está o Sol, exatamente a 180 graus da Lua, também a 13 graus. E se você me acompanha, sabe que pensando em estratégia de planejamento, em pensar no que você quer viver e aí encaixar no céu da melhor maneira, que eu não dou tanta importância assim quando tá na lua cheia. Eu prefiro dar ênfase quando dois elementos estão juntos no mesmo grau do mesmo signo, que seria o equivalente à lua nova, porque ali é o start daquilo que você quer viver. Mas para saber se você já chegou no ápice ou não, aí vale a pena sempre conferir quando faz os 180 graus. E as informações que estão aqui, eu prefiro contar, te explicar a partir dessa tabela colorida. Todos os elementos que estavam ali, eu coloco por coluna. O signo do lado e o ângulo do signo é esse mais escurinho, sendo que o que está mais claro são os ângulos que também conversam entre eles. Então, olha só, aqui o Sol está a 13 graus de Capricórnio, exatamente na mesma linha que a Lua em Câncer a 13 graus. Então, dá para dizer que os dois estão conversando. Como a cor é diferente, como a cor é diferente, dá para enxergar que um está em frente ao outro. E que ápice foi esse que está acontecendo agora, dia 3 de janeiro? Dá para pensar de duas maneiras. Então, você tem que olhar lá qual foi o início, quando que estava junto, tanto o Sol quanto a Lua. Primeira maneira, a última vez que os dois estiveram juntos foi dia 19 de dezembro de 2025, lá no grau 28 de Sagitário. Então, vale a pena você ver. Você tem alguma coisa no grau 28 de Sagitário? Ou se você não sabe ver, você não tem uma tabela dessas, você não sabe ver o mapa astral, lá pelo dia 19 de dezembro, mais ou menos, teve algum início, você plantou alguma semente na sua vida para conseguir colher frutos depois? Porque se você fez isso, principalmente se estava relacionado ao que você valoriza, a uma estruturação, ou se aconteceu alguma coisa que te levou a não querer olhar uma desvalorização ou uma valorização, agora, se você fugiu, agora você está tendo que revisitar o que aconteceu. E se você plantou, pode ser que já esteja colhendo os primeiros frutos ou tendo a colheita toda. Por quê? Porque essa lua nova em Sagitário, ela estava conversando com Saturno, que fala de estrutura, com Netuno, que fala um pouco de fuga, um pouco de névoa, pode ter relação com questões artísticas, e falava também com Vênus, que é a questão de valorização. Não só o que você valoriza ou como você se sente valorizado ou valorizada. Esse é um dos ciclos. Dá para dizer que esta lua cheia de Câncer está acontecendo dentro da lunação de Sagitário, que começou dia 19 de dezembro. Mas tem um outro ciclo que você pode também observar, que começou lá no dia 25 de junho de 2025, que foi quando a Lua e o Sol se uniram em Câncer. Então,
Desde lá, quando a Lua e o Sol estavam em Câncer, na Lua nova de Câncer, agora pensando só no ciclo desses dois, num ciclo maior, agora a Lua está cheia em Câncer, que foi no grau 4 de Câncer. Então, olha só, a Lua cheia está no grau 13, mas a Lua nova foi no grau 4. E também, lá em junho, Saturno e Netuno estavam conversando no mesmo ângulo com essa Lua. Todo mundo se mexe no céu, mas dependendo do tempo de cada elemento, pode acontecer das conversas se repetirem. Foi o caso em relação a Saturno, estrutura, Netuno, que tem a ver com eventualmente não se dá conta do que está acontecendo, tem a ver com névoa, né, ou uma fuga, ou até questões artísticas, e junto com esses dois, estava conversando, Vênus não fazia parte dessa conversa lá em junho, ela fez conversa em dezembro, mas quem fazia a conversa lá em junho era Júpiter, que era do exagero, que ele amplia e expande tudo o que pode acontecer, e tinha uma conversa mais fraca com Marte, que é tanto das iniciativas como pode ser eventualmente uma briga. Então, se teve alguma discussão, alguma questão relacionada lá no final de junho, ou se você tem algum elemento, alguma coisa no seu mapa no início do signo de Câncer, pode ser que você esteja no máximo, no ápice da questão agora, dia 3 de junho. Então, vale a pena ver o que você viveu nessas datas, 19 de dezembro e 25 de junho, mais ou menos nesses dias, porque tem pessoas que vivem isso um pouco antes e tem pessoas que vivem depois. E aqui, nessa lua cheia, se você quiser saber o que que você pode fazer ou aproveitar melhor esse momento, olha que interessante. Então, nós estamos vendo aqui que tem conversando com o Sol no nosso lado consciente, nós temos a comunicação, nós temos os nossos valores, existe uma parte para querer agir, né? E tudo isso dentro do marrom, que é o elemento terra que está na questão da materialização. O que você tem tangível para materializar hoje? O que está prático na sua vida? Isso é uma energia que está rodando. A outra, em oposição, né, que é a lua cheia, em oposição ao, a toda essa energia, nós temos uma possibilidade de revisar, olha aqui o R de revisar algum exagero nas nossas emoções e também na questão da estrutura. Então, pode ser que, se houve nessas datas que eu dei, em dezembro de 2025 e também em junho de 2025, pode ser que agora seja o momento de revisar algum exagero ou alguma nova estrutura que possa acabar tendo que você talvez não esteja mais pensando ou já tenha uma nova forma de ver aquilo que viveu antes. Então, é o caso de tentar sentir e encarar o que tem de prático. Porque olha só, se você quiser agora, nesse início de ano, e quem já fez o planejamento comigo em 2026, sabe que não é para gastar massa cinzenta, querendo planejar o ano todo, agora em janeiro e fevereiro, porque provavelmente a percepção de mundo e o cenário em geral
vai mudar bastante nas próximas semanas. Olha aqui, elemento de pensar, elemento ar, do mental, só tem o Plutão, que é é um planeta coletivo. Ele está relacionado aqui, ó, a questões. É o único elemento terra que tem. Então, agora não é um momento. Quando você olha aqui e vê que tem pouca coisa em ar, a não ser que você tenha no seu mapa natal algo a 2 graus, a última coisa para ficar fazendo para esse momento é ficar pensando, imaginando. Ou você bota a mão na massa, ou você encara o que você está sentindo. Porque até mesmo tomar uma iniciativa para começar algo novo também não está valendo a pena. Tem pouca coisa. A parte de botar, de entrar em ação é esse vermelho, que é o elemento fogo. E olha aqui, ele existe, mas por orbe, por reflexo de planetas, né, de elementos. Esse aqui, por reflexo de elemento que está em terra, que é o pôr a mão na massa, que é materializar. Esse aqui, por reflexo do que sente, dos sentimentos, das emoções. E aqui nós temos a Lilith, que é a nossa parte rebelde, quer dizer, vai tá uma tranqueira ali para conseguir mexer com alguma coisa, e a nossa ferida eterna em Áries, que é Quiron em Áries. Então, se você resolver tomar uma iniciativa agora, provavelmente o que você está pensando, que é o que conversa aqui, e olha aqui, o Mercúrio que fala de comunicação e deslocamento. Se você agir para conversar com algo que você está pensando, provavelmente o resultado não vai ser bom. Agora é mais um momento para sentir as emoções, colocar em ordem com base naquilo que você tem. Ou se você está com a mão na massa, continua fazendo aquilo ali que você já está fazendo, até porque quando a gente se coloca dentro de uma rotina, coloca-se dentro de um trabalho, fica ou dentro de algo que a gente já tinha planejado como o passo a passo para os próximos dias, a tendência da gente é ficar com as emoções mais tranquilas. Quando nós fazemos o que está planejado, as emoções, você não tem por que ter nervosismo, nem nada. Você está fazendo dentro do script, fica mais tranquilo. Agora, de repente, emoções exacerbadas ou algum descontrole emocional, isso pode afetar o fazer no dia a dia. Então, você tem que se sentir, e é muito mais importante para esse período pensar no presente e tentar viver um dia por vez do que ficar se preocupando com o que vai acontecer lá na frente, né? E eu resolvi gravar esse vídeo porque hoje foi o dia em que os Estados Unidos foi lá na Venezuela e pegou o Maduro, levou para os Estados Unidos. Então, se você pensar na sua vida, é claro que isso não vai afetar diretamente a vida de todo mundo. Depende muito do mapa, do que você tem nesses ângulos aqui. Mas você concorda que ontem a realidade mundial era uma e hoje já existe uma certa incerteza, uma certa tensão, que muito planejamento foi por água abaixo. E tem mais 2 datas agora nesse primeiro trimestre que provavelmente isso vai acontecer de novo. Não estou dizendo em relação a relações internacionais, mas em relação a um mapa de muita gente. Um fator acontece e acaba impactando. Então, pensando nessa lua cheia, eu não vou fazer para signo, porque eu prefiro que você olhe essa tabela. Se eventualmente você não consegue fazer uma delas a partir do seu mapa natal, eu tenho um curso de planejamentos de 2026 em que eu ensino como fazer e como analisar
e trago todas as lunações do ano de 2026 para que você consiga olhar e se planejar com antecedência, se for o caso. Inclusive, ainda não aconteceu a minha oferta dos 10 primeiros mandarem a, o seu estudo para eu revisar pessoalmente. Então, está valendo a promoção ainda. E se você ficar com alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo que a gente vai conversando. Mas eu gosto das cores porque você bate o olho aqui e você já sabe, opa, muito marrom, muito azul, tô vendo que tem coisa fluindo para o lado das emoções, tem coisa fluindo para o lado da materialização. E isso, como eu estou vendo aqui né? Aqui é Câncer, a Lua, o Júpiter também está em Câncer. Então a Lua e Júpiter conversam bem, mas estão ali a 180 graus de Capricórnio. Algumas pessoas vão viver a parte emocional exagerada para se retraírem e se reorganizarem, outros vão olhar mais para a questão de pôr a mão na massa, de materializar como uma forma de escape ou até mesmo como colheita de um dos ciclos que já começaram, ou o menor, que começou dia 19 de dezembro, ou o maior, que começou dia 25 de junho. Então, é dessa forma que a gente vai planejando a vida no dia a dia. Para mim, o que faz sentido é olhar primeiro para o que você quer viver e depois encontrar a melhor data. E não ficar esperando descobrir o que será que vai acontecer na vida, né? A gente tomar a rédea da própria vida é o que faz sentido para mim e é dessa forma que eu encaro a astrologia.